Talvez seja difícil para você desenhar um corpo realista ou meio realista, como a maioria daqueles vistos em quadrinhos de herói. Um corpo como o do Noturno, por exemplo, dados os detalhes anatômicos, algumas referências de ossatura, pode ser algo difícil para aquele desenhista iniciante. Bem, se for o caso, nós podemos desenhar os cartoons, né? Um cartoonzinho. Um cartoon em geral é bem mais simples que esse tipo de desenho. O cartoon não tem o mesmo nível de compromisso com a proporção, com rigor proporcional ou com rigor anatômico. Isso quer dizer que ossos e músculos não precisam estar nem um pouco próximos do real para que nós tenhamos resultados belos e interessantes. Da mesma maneira, as proporções elas não interferem tanto. Isso quer dizer que um personagem adulto poderia ter duas cabeças, como duas cabeças e meia, três cabeças. O que define isso é o estilo do artista. E caso você tenha estranhado, o que acontece acerca das cabeças é o seguinte: nós pensamos a estatura do personagem com base no tamanho da cabeça. A cabeça, de fato, serve como medida de referência para o tamanho de todas as outras partes do corpo. Bem, vamos tentar então desenhar um bonequinho em estilo cartoon. Desenhe uma oval. A partir dessa oval, nós vamos com muita simplicidade traçar abaixo dela uma estrutura trapezoidal ou retangular, como se nós tivéssemos aqui uma uva e aqui abaixo um biscoitinho, uma bolacha, uma fatia fininha que vai servir como estrutura para o nosso tronco. No momento de pensarmos os membros, vamos lá, com muita simplicidade. Vamos utilizar eixos, tá bom? Vamos começar utilizando tracinhos. Um tracinho para a porção medial do braço, outro, pouca coisa maior, para a porção do antebraço. Você consegue fazer isso? Você consegue também, no lado oposto, desenhar tracinhos que seguem as mesmas proporções desses aqui, que tem comparativamente o mesmo tamanho, ou tamanho similar. Então, você consegue fazer isso? Vamos tentar desenhar o personagem acocorado. Como fazer isso? Trace um tracinho aqui e outro quase paralelo, porém curvo, ó. Certo? Esse tracinho aqui é mais retinho, esse aqui é bem mais curvo. Você consegue ver? Vamos lá. Agora, ó, nós vamos desenhar uma curvinha aqui a partir dessa ponta e outra mais proeminente. Percebe que essas curvas aqui de baixo, que representam a porção inferior das pernas do personagem, elas têm uma inclinação, uma curvatura maior, mais acentuada. Tá? Esse esboço vai nos permitir desenhar um noturno, se assim desejarmos, um Nightcrawler, bem mais simples do que esse outro. Vamos lá, como? Vamos começar pela cabeça. Esse personagem é caracterizado por ter orelhas pontiagudas. Eu tenho certeza que você consegue desenhar uma elipse aqui, seguida de uma pontinha como essa. Concordam? Concordam? Você vai conseguir desenhar também o personagem com uma franja partida. Isso é muito importante, essa franja partida, como se fosse um bigodinho bem longo, bigodinho com pontas curvadas. Eu esqueci como chamam essas pontas curvadas dos bigodes, né? Existem alguns bigodes que são bem longos e tem essas pontinhas aqui, alguns bigodes. Já foi moda, sei lá, se na década de 20, nos anos 10, não tenho certeza. Mas olha só, com poucas curvas e essa franja proeminente, essa franja partida, com essas pontinhas aqui, essas curvas nas pontas, você consegue desenhar o cabelinho do personagem. Esse personagem
ele tem os olhos envoltos em sombra e a boa parte da testa dele é blocada com tinta preta. Então toda essa área aqui, ó, e essa área em torno dos olhos vai ser mais escura, certo? O queixo você pode definir como achar melhor, porém o personagem tem, ó, queixo pontiagudo. Vamos tentar resolver com um triângulo bem aqui. Seria um triângulo, ó. Simplificar é a mágica do cartoon. Quanto mais simples for o cartoon, quanto mais próximo das formas básicas for um cartoon, mais eficiente ele será. O poder do cartoon está nisso. Está em comunicar com pouco. Está em comunicar formas complexas com simplicidade, com poucos traços, com poucas linhas. Essa é a mágica do cartoon. Se necessário, suavize o esboço com a borracha para poder acrescentar detalhes. Então nós podemos começar a acrescentar aqui, ó, linhas diagonais. Para fazer o que? Para fazer o trapézio do personagem. Não vamos complicar o braço. Vamos com dois cilindros muito simples, resolver tanto um braço quanto o outro. Nós estamos agora na etapa dos sólidos geométricos. Nós estamos transformando eixos em sólidos, em figuras geométricas, formas geométricas, porém bastante simples. Vocês conseguem fazer aqui um cilindro, aqui ou um cilindro ou uma estrutura cônico-cilíndrica. Vamos adotar o cilindro. Vamos adotar o cilindro para deixar o mais simples possível, tá? O personagem ele tem aqui uma gola em V e um amplo desenho de um V que se estende até a virilha, partindo do deltoide, partindo da extremidade dos ombros. Para desenhar as pernas, nós vamos usar um raciocínio semelhante ao que nós usamos para os braços. Nós podemos, com dois cilindros, dois canudinhos simples, nós podemos resolver as pernas. Vamos colocar cilindros, vamos dispor de cilindros nesses espaços onde eu desenhei os eixos curvos. Existem muitas diferentes maneiras de resolver uma mão em estilo cartoon. Vamos tentar fazer aqui uma mão bem alternativa, bem simples, com, ó, charutinhos. Vamos desenhar aqui 3 charutos alinhados por uma curva e uma parte. Essa parte é o dedão. Se você colocar um círculo aqui, ó, você tem uma ótima estrutura para a mão do personagem. Aqui nós já temos o círculo, charutinho, mais 3. Por que 3 e não 4? É uma tradição, em muitos cartoons, dispor de apenas 3 dedos. Essa simplificação, na percepção de alguns, harmoniza o desenho. Para os pés, círculo para o calcanhar, tracinho aqui para a sola e curvinho aqui para fechar, ó, o peito do pé. Muito bem, esse personagem tem uma curva aqui, ele tem uma espécie de Y, tanto no topo do antebraço como aqui no topo dessa porção inferior da perna, logo abaixo do joelho. Definidos esses detalhes, nós podemos começar a reforçar as formas geométricas, já que a musculatura do personagem é a mais simples possível. Isso implica dizer que a musculatura estará bastante próxima das formas básicas que nós estabelecemos, como os charutos, que vão funcionar aqui para definir os dedos. São necessárias pouquíssimas alterações. Essa aproximação com a forma básica não facilita o desenho? Não torna o desenho mais simples para você? O cartoon, ele é mais simples, porém não menos interessante, não menos belo ou agradável que o desenho anatômico, que o desenho com ossos e músculos mais elaborados. Se você apreciou as informações técnicas que eu compartilhei com você, se você apreciou esse passo a passo, esse tutorial de desenho, você vai fazer o seguinte: você vai me dignar a assistir outros de meus vídeos lá no canal.
Eu tenho certeza que assistindo a outros desses vídeos, caso você deseje aprender a desenhar, você vai se inscrever. Você vai se inscrever no canal. Inclusive, se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, eu sei que cedo ou tarde você vai considerar fazer o meu curso. Saiba mais a respeito dele questionando-me na área de comentários. O noturno ele tem uma cauda, não é mesmo? Eu esqueci de buscar referência para essa cauda. Eu não sei como ela é. Eu vou, portanto, desenhar aqui uma cauda de leão. Ora essa, acho que pode funcionar. Pelo menos desta vez. Grato por me assistir até aqui. Eu o aguardo em um de meus próximos vídeos. Até lá!